Seja muito bem-vinda a mais um episódio do projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o nosso episódio de hoje é: preciso comer de 3 em 3 horas para eliminar gordura? É isso que você vai descobrir comigo agora. Isso daí também é uma coisa clássica, né? Sempre quando a gente fala de emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira coisa que as pessoas falam: se você quer emagrecer é só comer de 3 em 3 horas. Não precisa fazer mais nada. Coma lá de 3 em 3 horas que vai dar tudo certo e você vai emagrecer. Será que isso faz sentido? Bom, vamos lá conversar sobre isso então, tá? Gente, o que vai definir o seu processo de emagrecimento não é comer de 3 em 3 horas. Não é isso que vai fazer você emagrecer. Carol, mas se não é isso que faz emagrecer, por que todos os nutricionistas indicam que você coma de 3 em 3 horas? Pelo simples motivo de que, quanto mais fracionada for a sua alimentação, você vai ficar saciado por mais tempo, correto? Se você comer ali uma quantidade menor de alimentos que deem, que tem uma qualidade melhor e deem mais saciedade, você vai ficar saciado o tempo todo. Isso abre menos brecha para quê? Para ficar beliscando lá o tempo todo e também para chegar lá no momento do dia e você comer lá descompensadamente. Porque quando você passa muito tempo sem comer, é muito difícil, chegar numa refeição e conseguir se controlar. Porque você pensa lá, você passou o dia inteiro, a manhã inteira sem comer. Chega na hora do almoço, você está o quê? Morrendo de fome. E aí o que você vai querer fazer? Você vai querer comer tudo que você vê pela frente, tá certo? Então assim, o fato de você comer de 3 em 3 horas é excelente, se você puder encaixar isso na sua rotina, entende? Agora pensa comigo, por exemplo, lá, as pessoas que trabalham em fábricas, por exemplo, que tem um trabalho contínuo, que não pode parar. Daí chega lá, deu 3 horas, vai avisar o chefe, deu 3 horas, eu preciso parar a produção para comer. Porque o meu nutricionista disse que se eu não comer de 3 em 3 horas eu não vou emagrecer. Faz sentido? Não, Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que respeitar as nossas particularidades, se você trabalha no ambiente, se você tem uma rotina que te permite comer várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas, é excelente, tá? Não é que isso vai definir o seu processo de emagrecimento, não, tá? O que vai definir o seu processo de emagrecimento é você consumir menos calorias do que você gasta, tá? Que é o nosso famoso déficit calórico, tá bom? Mas comer de 3 em 3 horas é excelente. Agora, se você não consegue colocar isso na sua rotina, se você falar pra mim: Carol, eu não consigo parar no meu trabalho, não tenho essa disponibilidade, o que eu vou fazer? Eu não vou emagrecer por causa disso? Claro que não. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar algumas estratégias para tentar manter essas pessoas que não conseguem comer todo o tempo mais saciadas. Carol, mas como que eu vou fazer isso? Comendo alimentos que te deem mais saciedade. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, como eu citei ali o exemplo, que você trabalha em um lugar que você não tem essa disponibilidade de ficar comendo todo o tempo, o que você vai ter que fazer? Antes de você sair de casa, tome um excelente café da manhã. Mas o que precisa ter no meu café da manhã? Excelentes fontes de carboidrato, com bastante fibra, tá? Por quê? Porque a fibra vai te dar bastante saciedade, tá? Você pode comer uma fruta misturada com aveia, com linhaça, com chia, Você pode misturar uma fruta também com granola, um iogurte natural com uma granola. Você pode comer sim um pãozinho integral com ovos. Mas eu não posso nunca mais comer pão branco. Não é isso, é que o pão integral, ele vai te dar mais saciedade, tá certo? Então é uma melhor fonte de carboidrato que vai te manter saciada por mais tempo, tá? E sempre colocar uma proteína junto, tá bom? Come lá a frutinha com aveia, o iogurtinho com a granola, o iogurte natural com a granola, mas sempre coloque uma proteína junto. Come lá e depois faz uns 2 ovinhos mexidos, tá? Ou como lá um pãozinho integral com ovos, ou uma crepioca com franguinho desfiado, ou fazer um sanduíche lá gostoso, pãozinho integral.
frango desfiado, né, tipo um patezinho e salada, tá? Então, nesse caso, né, para as pessoas que não conseguem comer de 3 em 3 horas, você precisa, né, escolher alimentos que te deem saciedade, justamente para a hora que você chegar lá na hora do almoço, né, a hora que chegar o horário da sua refeição, você não tá desesperado de fome a ponto de querer comer até o reboco da parede, tá certo? Então, se você conseguir escolher, né, melhor os seus alimentos, você consegue sim, né, se manter mais saciado por mais tempo. Outra vantagem de você estar sempre saciado, volta. E claro, além, né, de você se manter saciado, não ficar com muita fome, não se perder na hora de você fazer, né, o seu almoço, por exemplo, comer quantidades muito grandes e escolher alimentos que não sejam calóricos, porque é assim, né, gente? Quando você tá com fome, você não consegue avaliar aquilo que você vai comer, correto? O que tiver ali, você vai querer comer, entendeu? Então, assim, vai evitar que isso aconteça e principalmente evitar os belisquinhos lá durante o dia, né? Se você é uma pessoa que pode comer de 3 em 3 horas e ficar bem saciada, não vai abrir brecha para toda hora você ir lá pegar um chocolatinho, um biscoitinho, uma frutinha desidratada, entendeu? Porque quando você tá bem alimentado, você não abre brecha para esse tipo de coisa, porque isso também é um clássico, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Carol, eu nem como e eu não consigo perder peso. Quando você começa a verificar o que essa pessoa come, o que ela come? Ela come alimentos que não dão saciedade e alimentos, né, que normalmente são mais calóricos e fica beliscando o dia inteiro. Ah, mas eu belisco castanha. Gente, pense, castanha é um alimento muito saudável, mas as castanhas são extremamente calóricas. Se você comer numa proporção ideal, sem problema nenhum, vai trazer só benefícios. Mas se você ficar toda hora lá, pegar um potinho e ficar o tempo inteiro beliscando aquilo, você não vai conseguir emagrecer. Você não vai conseguir perder peso, entende? Então, você precisa falar, mas castanha é saudável. Sim, é saudável, mas não para ficar comendo um pote cheio aí durante todo o dia. E quando você come de uma forma mais fracionada, várias vezes alimentos bons que vão te dar saciedade, o risco disso acontecer é muito menor. Porque quando você não está com fome, você não fica toda hora pensando, ai, queria tanto comer um chocolatinho, ai, queria tanto comer um pãozinho de queijo, um pão, não sei o quê. Por quê? Porque você está saciado. Aí você consegue focar, né, em outros pontos e não ficar focado 100% do dia na comida, tá certo? Bom, então o que você não precisa fazer, né? Por exemplo, não coloque na sua cabeça que você precisa necessariamente comer em 3 horas para emagrecer. Isso é bom? É, mas não é isso que vai determinar o seu processo de emagrecimento, tá? Então, se você não tem essa disponibilidade, não tem problema nenhum. Não é isso que vai determinar, né, se você vai conseguir emagrecer ou não, tá certo? E aí, o que você precisa fazer? Vou te contar agora, mas antes de tudo, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, tá? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative lá o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos novos, tá? Todas as segundas-feiras nós temos episódios novos no projeto Comer, Rezar e Não Engordar, mas todos os dias tem vídeos aqui no canal, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Então vamos lá. Aí você vai me perguntar, Carol, tá, então o que eu preciso fazer mesmo? Preciso comer de 3 em 3 horas? Se eu não tenho tempo? Não, tá? Não é isso que vai definir o seu emagrecimento. Foi o que eu disse lá atrás. O que vai definir se você vai perder gordura ou não é o déficit calórico. O que isso significa? É você gastar mais calorias do que você está ingerindo, tá? Ponto. Então, fica tranquilo. Não tem como comer de 3 em 3 horas? O que você vai fazer? Você vai aplicar aquelas dicas que eu te contei ali atrás, tá? Você vai fazer refeições, utilizar alimentos nas refeições que te deixem mais saciada, tá? Por exemplo, alimentos ricos em fibras, frutas, verduras, legumes, né? Por exemplo, lá, café da manhã. Qual seria o café da manhã ideal? Se você precisa comer, né,
tomar o seu café da manhã e depois a sua refeição só vai ser o almoço. Qual seria um café da manhã ideal? Frutas, né? Variedades de frutas misturadas com aveia, chia, linhaça, um pãozinho com ovos, né? Um pãozinho integral com ovos. Exatamente o que eu te falei lá atrás, tá bom? Eu gosto daí de tomar um cafezinho com leite? Sem problema nenhum. Só temos que focar em quê? Boas fontes de carboidratos, né? Alimentos ricos em fibras, que foi o que eu falei ali, aveia, linhaça, chia, carboidratos integrais, né? Pãozinho 100% integral, frutas que são muito ricas em fibras também, tá certo? Ah, Carol, e daí no almoço? Como seria o meu almoço ideal, sendo que daí eu vou voltar a trabalhar e depois só vou voltar, né? Só vou conseguir comer a hora que eu chegar em casa lá, 6, 7 horas da noite. Mesma coisa, vai focar em quê? Bons carboidratos, tá? Carboidratos ricos em fibras. Por exemplo, arroz integral, batata, né, que é muito rica em fibras, batata doce, mandioca, macarrãozinho integral, quinoa, tá? Mas o que você vai fazer? Vamos imaginar um prato aqui. O que você vai fazer para que esse seu almoço tenha todos os nutrientes que você precisa e todos os alimentos que vão te deixar muito bem saciada durante todo o dia até chegar no seu horário de janta, tá? Metade do seu prato você vai preencher com legumes, verduras, tá? Metade do prato. Então, eu não gosto de salada. Tudo bem, preenche com legumes cozidos, mas lembre-se, né? Quanto mais variado for o seu consumo de vegetais, melhor vai ser, né? Mais nutrientes você vai estar ingerindo. Se você comer todo dia a mesma coisa, todo dia eu como só alface e tomate, você vai ter os nutrientes só do alface e tomate. Então, o legal é sempre ir variando, tá bom? Então, metade do seu prato você vai preencher com saladas, legumes e vegetais. Pode ser folhas, podem ser lá cenoura, beterraba, tomate, o mais variado possível, tá? Por quê? Porque além delas terem muitas vitaminas, serem muito saudáveis, os legumes em geral, eles dão muita saciedade, tá bom? Eles vão te dar muita saciedade. Ou seja, você vai comer e vai conseguir se manter saciado por mais tempo, tá bom? Ok, preencheu metade do prato lá com legumes e verduras, salada, um quarto do restante da metade. Um quarto você vai preencher com uma boa fonte de carboidrato rica em fibra, como eu já te falei ali agora. Pode ser arroz, né? Arroz misturado com feijão, tranquilo, né? Um arrozinho integral de preferência, arroz com feijão, uma batata, batata doce, mandioca, macarrãozinho integral, abóbora, quinoa. Um quarto do seu prato você vai preencher com essas fontes de carboidrato, ok? E o restante você vai preencher com o quê? Com uma fonte de proteína magra, de preferência, né? Uma fonte de proteína magra. O que poderia ser? Cortes de frango, né? Não precisa ser necessariamente só o frango grelhado. Pode ser uma coxa com sobrecoxa, pode ser uma carne suína, se você gostar. O lombo é um corte suíno que é mais magro, então é tranquilo, tem um alto valor biológico, então pode consumir sim. Ou uma carne bovina magra, patinho, coxa mole, pode ser uma carne moída, sem problema nenhum. Um peixe também. Se você não tem essa disponibilidade, ovos também é uma excelente fonte de proteína magra e também, que não é tão cara, tá certo? Então, você vai montar o seu pratão aí dessa maneira e depois de sobremesa, sempre leve uma fruta. Sempre coma uma fruta. Por quê? Porque a fruta também tem fibra. Ela também vai te dar saciedade, tá? Então, se você fizer uma refeição bem completa como essa, com certeza você vai conseguir chegar até o horário da sua janta o mais saciado possível, né? Você vai conseguir passar esse período maior aí sem ficar desesperado de fome, querendo comer e beliscar tudo que você vê pela frente, tá bom? Exemplos de lanchinhos, né? Que você, por exemplo, se você puder comer de 3 em 3 horas, o que você poderia levar de lanchinhos aí, né? Claro, você vai seguir a mesma linha, fazer um bom café da manhã. Aí, entre as refeições, você pode
levar uma fruta, né? Você pode levar um iogurte com granola, né? Um iogurte natural com granola é uma excelente opção. Você pode levar, né, por exemplo, para um lanche da tarde, uma crepioca com franguinho desfiado, uma tapioca com, sei lá, uma carne moída, ou uma tapioquinha com ovos, pão com ovos, tá? Esses são opções de lanches que vão também te dar bastante saciedade. Então, tomou o café da manhã, comeu uma frutinha no meio da manhã, na hora do almoço fez a refeição principal dessa, né, seguindo mais ou menos esse modelo de prato ideal aí para você, né, ficar bem saciada. Aí depois no lanchinho da tarde, né, lá depois de umas 3 horas, come mais uma frutinha. Depois de mais umas 2 horas, se você janta muito tarde, depois de mais umas 2 ou 3 horas, faça mais um lanchinho, né? Como eu falei aqui, um pãozinho com ovos, né? Um pãozinho integral com ovos, ou uma crepioca com queijo branco, uma crepioca com franguinho desfiado, uma tapioca com carne moída, tapioca com ovos, certo? E aí, quando chegar no jantar, você vai ver que não vai estar desesperada de fome. Quando chegar no jantar e você for fazer a sua refeição, porque assim... isso é uma coisa também que as pessoas têm muito em mente, que se você jantar comida, engorda, e se você jantar lanchinhos, não engorda. Gente, isso é uma ilusão, é mito, tá? O que engorda é você consumir mais calorias do que você gasta. O fato de você comer comida é o melhor cenário. Por quê? Porque você pensa, se você jantar um pratão desse, como eu te ensinei a fazer agora, com todos os nutrientes que você precisa, te deixando super saciada, não vai abrir brecha para você dali 2 horas lá, tá beliscando um chocolate, tá beliscando um docinho, tá beliscando uma bolachinha, tá? E assim, ali você vai ter todos os nutrientes que você precisa e uma densidade calórica muito baixa. Então, esse negócio de, porque jantar comida engorda, lanchinho não existe. Claro, se você for jantar alimentos extremamente calóricos, é óbvio que você vai ganhar peso, entende? Mas se você seguir essa linha desse prato ideal, você vai estar nutricionalmente perfeita, né? Você vai estar consumindo todos os nutrientes que você precisa, vai ficar totalmente saciada, né? Porque você vai comer os alimentos que realmente vão te deixar saciado e não vai abrir brecha para ficar beliscando todo o tempo, tá? Agora, se você pega lá, por exemplo, eu cheguei em casa, eu não gosto de jantar, eu vou comer só um pãozinho com queijo e presunto, né? Um pão francês, queijo e presunto, café com leite. Ou, sei lá, um chá com bolacha, né? Isso é clássico, né? Não, eu tomei só um chazinho com bolacha, ou um chazinho com umas torradinhas. Mulher, isso não vai te dar saciedade. Você vai comer ali, vai tomar o seu chazinho com as suas 2 torradinhas ou com a sua bolachinha, dali 2 horas você vai estar o quê? Vai estar com fome. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar beliscando o tempo todo. Aí quando chegar na janta, né, mais tarde, próximo do horário de dormir, lá na ceia, você vai estar morrendo de fome, tá certo? Então eu prefiro muito mais que você faça uma refeição completa, que você vai ficar mais saciada. E, por exemplo, você faz uma janta lá 8 horas da noite, entre 7h30 e 8 horas, e vai dormir muito tarde, entre meia-noite e meia e 1 hora. Lá por umas 11 horas da noite, come mais uma fruta, tá? Não tem problema nenhum, porque a fruta também é rica em fibra e vai te dar saciedade. E aí o que acontece? Como você não vai estar morrendo de fome porque você se alimentou muito bem no jantar, a hora que chegar na sua ceia, você vai comer ali uma frutinha, né? E vai ficar super tranquila. Vai dormir bem e vai dormir bem alimentada, tá bom? Então, tira da sua cabeça aí que esse negócio de jantar, comida à noite engorda, porque isso não faz sentido, tá bom? E o fato de comer de 3 em 3 horas é interessante por causa disso, certo? Mas não significa que se você não conseguir comer de 3 em 3 horas, você não vai emagrecer, tá bom? Mas claro, se você conseguir fracionar ao máximo as suas refeições, isso vai ser extremamente bom por te deixar mais saciada o tempo todo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você quiser acompanhar mais, né, ter mais conteúdos, mais dicas aí de como você pode emagrecer de forma saudável e duradoura, é só me seguir no Instagram. Me segue lá, todos os dias tem muito conteúdo, né, que vão te ajudar a eliminar peso de forma saudável e principalmente duradoura, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e tchau, tchau!